Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estou um pouco sumido aqui do Periscope, admito, meia culpa, mas se Deus quiser vou ter condições agora de voltar com mais frequência para a gente conversar um pouquinho sobre direito tributário, né? Sempre focando em dicas pontuais, olhando para os principais concursos públicos. E aí eu resolvi gravar aqui assim em cima da hora esse Periscope com base numa questão que eu presenciei, né, uma dúvida de uma pessoa que está começando agora a trabalhar com direito tributário. Isso, na verdade, é uma dúvida muito comum e que, de certa forma, é objeto de cobrança em muitas provas de concurso público. Nosso bate-papo aqui vai ser bem rápido, vai ser uma dica bem objetiva, bem pontual, que diz respeito ao lançamento tributário e aplicação da lei no tempo. A dúvida é a seguinte: quando você está trabalhando com lançamento tributário, imagine um fiscal que está lavrando um auto de infração, tá ok? Então, você está no ano de 2016, imagine agora, lavrando um auto de infração com base no fato gerador que ocorreu em 2013. Qual legislação você aplica? Qual lei você vai aplicar? E a resposta é aquela clássica do direito, né? A resposta é depende. Depende em relação ao quê? Em relação ao tributo, em relação à penalidade pecuniária, em relação aos critérios de apuração, aos poderes de fiscalização. Então nós teremos 3 artigos falando sobre esse assunto, a aplicação da lei no tempo. Vamos lá. O que me motivou a fazer esse periscope foi ver uma pessoa que estava preparando uma defesa para uma auto de infração e ela jogou a lei do tributo, né, aqui no Google, no site do Planalto, e estava vendo a versão atualizada. E aí viu um artigo, opa, tá aqui minha defesa, olha só, o fisco não poderia ter feito isso, ele errou inclusive ao identificar a alíquota correta. Aí eu falei, calma, você está começando agora. Em direito tributário, você não pode ver a lei mais recente ao analisar, por exemplo, o fato gerador, o lançamento de um tributo. O artigo 144 do CTN diz para a gente que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Então, por exemplo, se o fiscal está lançando um tributo cujo fato gerador ocorreu em 2013, ele vai aplicar a lei vigente em 2013. Ele não pode aplicar a lei em relação ao tributo, ou seja, artigo que diz respeito sobre alíquota, sobre base de cálculo, quem é o sujeito passivo, qual é o aspecto material e por aí vai. Essas normas deverão ser aplicadas às vigentes à época da ocorrência do fato gerador. Então, esse é um dos erros mais básicos de quem começa a trabalhar com tributário na prática, coloca sempre a lei no Planalto e vai trabalhar com a mais atual, negativa em relação ao tributo. Você tem que ver todas aquelas alterações, identificar qual era a vigente à época do fato gerador. Na prática, isso que acontece em fins de prova, o que normalmente o examinador pergunta é o seguinte: você está em 2016 lavrando um auto de infração. E aí, o fato gerador do tributo, imagine, 2013. A época da ocorrência do fato gerador, a alíquota do tributo era 10%. Depois foi alterada para 15% e agora está em 20%. Qual é a alíquota aplicável? 10%. Não é a alíquota vigente à época da lavratura do auto de infração, e sim aquela da ocorrência do fato gerador do tributo. É essa alíquota que você aplica no lançamento tributário. É isso que fala para a gente o artigo 144 do CTN. Isso nada mais é, meus amigos, do que o princípio da irretroatividade tributária. A própria Fundação Getúlio Vargas perguntou isso numa prova de primeira fase da OAB. Como assim, Marcelo, retroatividade? Sim, retroatividade. Olha, falar que a lei só será aplicável a fato gerador posterior à sua data de publicação, ou seja, fato gerador 2013,
vem a lei em 2014. Falar que a lei só vai ser aplicável, esta lei de 2014, para fato gerador posterior à sua publicação, impedindo que ela tenha efeitos retroativos e regulamente um fato ocorrido antes da sua publicação, isto possui o mesmo conteúdo, a mesma substância que o artigo 144. É a mesma coisa, só que ditas com outras palavras. Quando você fala assim, olha, você vai aplicar ao fato gerador a lei vigente à sua época e não aquela posterior. Ou a lei posterior não terá eficácia retroativa para fato gerador antes da sua publicação. Mesma coisa. Então, para o tributo, você vai aplicar a legislação vigente à época do fato gerador, pouco importando se ela foi posteriormente modificada ou até mesmo revogada. Na prática, é advogado, está trabalhando com tributário, nada de ver o texto compilado, nada de ver aquele mais recente. Tu tem que olhar para o fato gerador e analisar qual é a lei que estava valendo até então. Beleza? Em relação à penalidade pecuniária, em relação à multa, aí é diferente. Aí você sai do 144 e entra no 106, inciso 2, a linha C do CTN. Em relação à penalidade pecuniária, você vai aplicar aquela que for mais benéfica ao contribuinte. Então, de novo, lavratura do auto de infração em 2016, fato gerador em 2014. Imagine que a época do fato gerador, da sua ocorrência, a multa para o descumprimento da obrigação principal era de 20%. Depois foi para 30% em 2014, 40% em 2015 e agora em 2016 foi para 10%. Você aplica qual? A mais benéfica. Ah, mas se é de 10% fosse de 2014, ia ser essa aplicável. Em relação à penalidade pecuniária, o que você tem que fazer é olhar toda a sucessão legislativa, as diferentes alterações e identificar aquela que é mais favorável. Isso, na prática, aconteceu muito com a multa moratória do artigo 63 da 9430 de 96. Hoje a redação diz que a multa moratória tem um teto de 20%. Você tem a multa diária de 0,33%, batendo no teto de 20%. Mas esse teto já foi de 30%, já foi de 40%, voltou a 30%, 20%. O que você faz? Para o fato gerador anterior, você faz a lei mais benéfica retroagir. Tudo bem? Eu disse que eram 3 artigos, já está acabando a dica já. Eu falei que o primeiro era o 144, que diz respeito em relação ao tributo. O segundo, nós vimos o 106, inciso 2, a linha C, em relação às penalidades pecuniárias. Finalmente, tem o 144, parágrafo 1º, que diz que você vai ter também a aplicação da lei em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à sua vigência, quando esta lei apenas trouxer novos critérios de apuração, novos processos de fiscalização, novos poderes de investigação das autoridades administrativas e também conceder mais garantias e privilégios ao crédito tributário. A única exceção é se a lei trouxer novos casos de responsabilidade tributária. Aí ela não vai ser aplicável para fatos geradores ocorridos anteriormente. Tá ok? Bacana? Óbvio, porque se ela mexer na responsabilidade tributária, ela está mexendo na regra matriz de incidência e aí você entra no caput 144. Na prática, isso foi decidido pelo Supremo com relação à antiga CPMF. O que aconteceu? A CPMF é um tributo dedo duro, né? Por quê? Em 96 ela foi criada e ela diz para o fisco quanto é a tua movimentação bancária. Então não adianta você informar para o fisco que teve apenas rendimentos tributáveis na ordem de 50 mil reais no ano. Se você movimenta no teu banco 300 mil reais. E aí perceba, o que acontece? Se você movimentou 300 mil reais e disse que ganhou apenas 50 mil, tenha certeza que o fisco vai te botar na malha fina, vai querer conversar contigo. Ah, que história é essa de você estar com 300 mil rodando na tua conta bancária e falar que ganhou apenas 50 no ano?
Então, ele é um tributo dedo duro. A lei da CPMF, a partir de 2001, então, ela possibilitou que você utilizasse as informações colhidas através da CPMF para fiscalizar, inclusive, outros tributos. A inovação legislativa vem em 2001 e o fisco começou a usar essas informações para fiscalizar tributos cujos fatos geradores ocorreram antes da publicação da lei de 2001. E o Supremo disse que pode, que é a situação do 144, parágrafo 1º do CTN. Então perceba, são 3 artigos que vão determinar como que você aplica ali no tempo no direito tributário. O 144 caput, falando dos tributos, o 106, inciso 2, a linha C, falando das penalidades pecuniárias, tributos, sempre a lei vigente, à época da ocorrência do fato gerador. Penalidade pecuniária mais benéfica. Em relação a novos processos de fiscalização, poder de fiscalização, garantias e privilégios do crédito tributário, você pode aplicar a lei que está valendo hoje para fatos geradores que ocorreram antes da sua publicação. Tá ok? Bacana? Desde que você, óbvio, não mexa com responsabilidade tributária. Não faça alguém que só a partir de hoje seria responsável tributário, e aí você pega esta norma e vai tentar dar efeito retroativo. Isso não pode. Se for apenas para ampliar seus poderes de fiscalização, critérios de apuração, você pode retroagir. Tranquilo, meus amigos? E na prática da advocacia, não faça que nem eu vi o rapaz fazer. Pegar o texto atual da lei para defender, traçar uma defesa para um auto de infração. Você tem que olhar aquele texto todo modificadinho, identificar qual era a redação vigente à época do fato gerador. Aquilo ali que está fazendo é aplicar o artigo 144 do CTN. Tranquilo, meus amigos? Bacana? Alguma dúvida? Deixa eu pegar aqui que eu não estou conseguindo mexer nesse negócio direito. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Estou lá na minha fanpage, prof.Marcelo Leal. Um forte abraço para você. Eu prometo que com regularidade eu vou entrar aqui para deixar umas dicas. Abraço.